Voltar para gravar. Enquanto ele foi destacar, marcar. Boa noite, gente. A gente vai começar o nosso estudo. A gente tá. Onde é que a gente tá? A gente tá aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Então, compartilhar telas. Aqui. A gente, a gente estava terminando de ver a primeira afirmação de Garabandorf, que James está introduzindo. O que é a mente? A mente é brilhante, resplandecente e luminosa. Ela é tudo o que ocorre. Tudo o que ocorre é a própria mente se mostrando, mas não como a sua abertura, e sim com a sua exibição, o seu esplendor. Tudo o que experienciamos, incluindo tudo o que consideramos ser nós mesmos. Isso é o esplendor da mente, isso é tudo o que há. Esta é a mente, mas você não pode defini-la com base no que ela exibe. A exibição, o aqui e agora, tal como é, em sua presença e vitalidade inapreensíveis, mostra o potencial emergente da mente. Ainda assim, a abertura desta exclui a definição, e, portanto, usamos metáforas e analogias tais como a mente é como o céu, a lucidez é como o sol. Então, quando a gente está dentro do Dzogchen, a gente não está diante de um processo focado. A gente está diante da abertura. A gente senta na abertura e como a abertura. Eu não estou procurando um objeto. Eu não estou procurando entendimento. Eu estou me abrindo e estando disponível para aquilo que está presente. O que está presente, que inclui tudo sem exceção, não pode ser definido a priori, só pode ser falado a nível contextual. Então, a primeira experiência que você tem quando você abre é aberto, é esplendor aberto, que às vezes eu chamo criatividade da vacuidade, ou brilho vazio, ou esplendor, como o texto está colocando. É só isso que você tem. Você não tem outras coisas. A primeira experiência, a experiência imediata, é abertura luminosa. Só isso. É o foco que faz com que determinados aspectos, o foco com energia, que faz com que determinados aspectos comecem a sobressair e parecer fazer sentido. Porque uma vez que a mente é infinita e potente, ela pode criar muitos sentidos. Mas você só tem aqui agora
o inapreensível se mostrando. Apenas isso. É esse, é essa abertura que a gente realiza a prática. E essa é a primeira afirmação de Grabdord, que é: veja, reconheça, reconheça a natureza do aqui e agora, reconheça esse momento como ele é. E você não faz isso focando no momento. Você faz isso se abrindo para tudo, dentro, fora. Então o texto diz: esta é a visão, permanecer com esta visão, está aberto como e para a base é a meditação. Esteja nesta abertura que não faz com que qualquer coisa tenha um sentido definitivo. Então você está sempre jogando, se você estiver na vida, você está jogando na contextualidade da vacuidade. Você é o contexto da vacuidade. A vacuidade descobrindo linguagens criativas e vazias. Então você vai aprimorar relacionamentos, você vai checar, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai fazer o que quer que seja necessário, sendo que a questão existencial está resolvida. Você é a base criativa. Ao reconhecer isso, o nome que se dá a esse reconhecimento é lucidez, é rigpa, em alguns textos, é presença. Então você nunca sai disso. E o texto diz: não interromper o fluxo da energia não dual ou integral é a atividade. Apenas esteja, o que quer que surja, é este fluxo, porque nada que surja altera ou consegue ser outra coisa diferente da vacuidade. E ao fazer isso, você encontra-se sem esforço em casa, na inseparatividade da abertura, da claridade, que é esse esplendor do aqui e agora, isso, que ainda que não seja apreensível, é presente e que está sempre surgindo, sempre surgindo. Por isso que é não nascido e não cessa. No campo aberto e claro, onde tudo surge, ele é tanto estável quanto móvel, nada surge em definitivo, nem nada cessa em definitivo, porque surgir e cessar são nomes. Você sempre está diante da apresentação contínua, da claridade da abertura. Ok. Vamos seguir? O segundo ponto de Garabidordes. Quem pode ler? Eu posso, João. Por favor. O segundo ponto de Garabdorji é não permanecer em dúvida sobre isso. Estar em dúvida é hesitar sobre alguma coisa. Por exemplo, por um lado há uma opinião, por outro há aquela opinião. Isso é perturbador. Como eu posso ter certeza? Existem tantas fontes de informação, tantos caminhos são apresentados. No que eu devo acreditar? O que eu devo seguir? Quando essas perguntas surgem, são um sinal de que não despertamos totalmente para o primeiro ponto. A transmissão direta é uma revelação do que é. E o que é simplesmente
Desculpa. E o que é simplesmente é. Não é algo que em que se acreditar e não é um caminho gradual a seguir. A grande completude já está completa. Você já está completo. Então se abra para essa completude e esteja com ela. Veja, só uma coisa, rapidinho, Cris, Isso, claro, claro. só um minutinho. Quando ele diz você já está completo, não é o ego nunca vai estar completo. Então, você já está completo, você já pertence ao campo que é vacuidade. Você já é isso, como tudo é isso. Você não tem um sentido mais concreto, afastado do campo que é a vacuidade. Você não é um observador, uma observadora do campo que é vacuidade. A gente não está falando de shamatha. A gente não está falando de meditações duais. A gente está falando que você é isso. Você é isso. E do mesmo jeito que numa floresta muitos animais surgem e nenhum deles tem a verdade sobre a floresta, isso que é você é muitas coisas. Sejam emocionais, se a gente for falar de partes, numa perspectiva, numa tentativa de nomear aspectos inconscientes, mas isso que se chama corpo, isso que se chama pessoa, isso é um conceito. Isso não pode ser definido nesses termos absolutos. Essa é a crise do humanismo, que é usar a referência humana sobre a Terra. Você não é uma coisa, você é parte do campo de apresentação. Você é parte do esplendor da vacuidade. E nesse campo, o conceito sobre você é só um reflexo, que pertence a uma determinada comunidade. Mas mesmo nos seus dias emocionais mais graves, você se sente uma merda, com a mosquinha em cima, né? A gente diz, eu tô só o cocô do cavalo do bandido, né? Nos seus dias mais vítimas, você tá do tipo, meu Deus, mais uma vez, esqueceram de mim, né? Nos seus dias mais gloriosos, você toca Lué de Luna e fica banho de folhas, né? Então, mesmo você não tem um senso definitivo sobre você. Mesmo você não consegue manter uma forma real sobre você. Quantas pessoas eu já não ouvi mais velhas, com seus 90 anos, dizendo: eu não sinto que eu sou esse corpo. Eu me sinto muito mais jovem, mas o meu corpo não se sente assim. Então a gente não está diante de um lugar definitivo sobre você de modo algum. Isso que se chama corpo, também, isso que se chama eu, não é outra coisa senão a criatividade da vacuidade. Quando você senta, este corpo também está dentro da abertura, como expressão criativa. Por não entender isso, o ego ele tenta se basear em conceitos. Ou, desde pequenininho, ele tentou se basear em conceitos e criou suas historinhas. Mas você nunca deixou de ser o campo. O ego é só uma versão, é só um criador de reflexos. Mas o que você é, a experiência do aqui e agora, ela não consegue estabelecer um senso separado da vacuidade. A sua própria experiência de vida, a sua própria incompletude, a sua própria fraqueza, o seu próprio fracasso, a sua própria vulnerabilidade são só indícios de vacuidade, não de outra coisa. Só isso. Você não consegue resolver você porque você é vazio. Você é a vacuidade não nascida. E essa é a grande fruição.
Essa é a grande fruição. Aceitar-se presente como vacuidade não nascida. E é claro que não sou eu vacuidade não nascida versus o mundo. Não. A vacuidade não nascida nasce junto com o mundo. Então, tudo está aqui. Por isso que se diz, a grande completude já está completa. Pode seguir, Cris. Se alguém puder seguir, por favor. Por favor, alguém pode seguir? Eu posso, João. Por favor, Cláudia. Quem falou eu posso? Achei que... A Acho que foi Cláudia, pode ir Silvia. Pode então. ir, Silvia. Eu vi duas Pode ir, Cláudias, Silvinha. mas foi Silvia, então. Fala. Vai lá, Tá. Silvia. Só não sei onde é que ela parou, que eu Aqui, ó. tava lendo. Você já Não está tá sabendo. completo. Hum, Consegue ver? tá, vou perder. Aumenta um pouquinho, João. Dá para aumentar um pouquinho. Tá. Quando. Daí, marca ali para mim de novo, por favor. Tá. Você já está completo. Então se abra para essa completude e esteja com ela. Então, só mais uma coisa, Silvinha, desculpa. A Diga. gente, a gente precisa realmente entender isso, tá, gente? Porque senão fica uma coisa conceitual. Eu já estou completo, eu já estou completo, eu já estou completo. Eu tenho que me abrir. Eu não consigo me abrir. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim mesmo. Não é sobre isso. A gente precisa massagear isso várias vezes, várias vezes. A gente não precisa alimentar uma mente crítica. A gente precisa realmente encontrar esse ponto onde diz, olha, tudo é a completude e eu faço parte disso. É um convite para a prática, para o reconhecimento, não para ação. Você não tem que fazer nada. Pode seguir. Ele vai explicar isso na sequência. Isso não é algo que o ego possa fazer. Nosso senso egóico e autorreferencial de quem somos sempre tenderá para o fechamento, a forma, a definição, a identidade. O ego se agarra a aspectos do conteúdo para dar a si mesmo um preenchimento, uma substância. Mas a natureza impermanente desse fluxo de conteúdo significa que nosso ego está sempre inseguro. Não importa com quanta confiança aparente ele afirme sua identidade. É essa rachadura que alimenta a nossa dúvida. Todos nós nos identificamos, repetidamente, com crenças e atividades que mais tarde foram substituídas por outros objetos de fascínio. Nós as soltamos e o espaço da identidade se preencheu com outros novos, melhores amigos. Se Obrigado, a minha. Silvinha. Uhum. Só uma coisa. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque a gente fez um retiro agora e a gente testou uma metodologia que eu acho que funcionou muito, que eu queria partilhar aqui com vocês, que é da gente fazer grupinhos aqui, coletivos, de pegar esse trecho, você sublinhar a parte que você mais achou que foi importante e você falar no grupo sobre isso. Vocês acham que pode ser bom fazer aqui agora sobre isso? Do que eu ficar falando. Lá, 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 lá. Pode ser bom? Então vamos fazer isso. Sublinhem nessa. Prefiro que você fique falando lá, 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 lá. Não, mas aí esse é o modelo patriarcal, a gente quer outros modelos. Mas eu falo lá, lá, lá depois, eu prometo. Mas vamos sublinhar isso. Sublinhem qual é a parte que mais tocou vocês do que foi dito, certo? Quando vocês sublinharem, vocês fazem assim, ok.
A parte do segundo ponto? Desse parágrafo todo, que é o segundo ponto, né? Pode compartilhar a tela de novo, João, para ver o Posso, parágrafo? claro, claro. Qual é a página do livro mesmo? É a página XX, 21. Não, 31. Em algarismo É, romano. 33, eu acho, viu, João? XX. Acho que é É, 33 aqui no nosso. No livro é no livro é 33. 33, tá? É que eu tô com o arquivo antigo ainda. 33 no livro. João, tu fez uma pergunta, qual é a parte que o quê? Que você mais destacaria, que mais te tocou nesse parágrafo? Tá, obrigada. Nada. Todo mundo já tem? Ok. Então a gente vai fazer agora a dinâmica, vai juntar grupos de três durante os próximos 15 minutos. Preste atenção na fala para ver se o grupo consegue. Peçam para alguém organizar a fala dentro do grupo, alguém ser o facilitador da fala. E aí cada pessoa vai ter o seu tempo para explicar por que que essa frase tocou você. São 3 minutos por pessoa e depois vocês debatem sobre tudo, tá? São três, dá 9 minutos e 5 minutos, 6 minutos para vocês debaterem juntos. Mas enquanto um fala, os outros escutam. Você não interrompe. Você só ouve aquela pessoa falando sobre por que que essa frase é importante para ela. Você pode mover a cabeça, pode concordar, né? Mas é importante vocês treinarem falar sobre aquilo que toca vocês, tá? No texto, certo? Então vou criar os grupos. Se alguém não puder entrar, é só não entrar, que eu consigo organizar aqui tranquilamente. Ah, interromper. Posso fechar o compartilhamento da tela? Foi Sara que perguntou? Não. Posso? Sim. Ok. Então eu vou botar aqui os grupos, o Zoom vai magicamente criar. Rita, se tu tiver numa condição, escreve, anota a frase e escreve sobre ela durante esse tempo. O que é que tu sente sobre ela? O que é que vem? Se der, tu faz isso. Ok. Ah, são grupos de três. Só um minuto. É criar. 24 vezes 3 dá 8. Ok. Ok, quem não pode entrar, faça sua própria investigação, ou agora ou depois, escreva sobre a frase, traga essa contemplação. Nosso objetivo agora é ativar a contemplação sobre como você se sente com a frase.
Oi, oi, oi. Gente, eu só vi agora que eu não mudei o Zoom. Eu não ouvi. Quem falou? Então, Madá, mas não falei Oi, nada demais, Madá. né? Oi, oi. Ah, E chegou agora, foi? cheguei agora. Acho que Bia também. A gente está lendo a parte, na página 33, o segundo ponto de Garabidordes. Tá ótimo. E aí, as meninas estão conversando depois que a gente leu qual foi a parte, o trecho que mais mobilizou elas, Tá. Eu vou chegando tá? aqui. Eu vou pegar o livro. Tá Bia, bem. Daqui Vai a mandar. 15, daqui a 15 minutos mais ou menos a gente volta para o grande grupo, tá joia. tá? Tá. Se quiser, a gente pode ficar num grupo, né, Madá? Podemos. Vocês Letes, querem? quero. Tá. Eu vou botar vocês aqui na sala 7, tá? Tá joia. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu não sei. Ah, talvez não tenha como fazer uma sala depois que já fez as suas. Não, eu acho que deve ter, eu só não sei como. Deixa eu ver aqui. Porque esse zoom é virado. Deixa eu ver aqui. Vamos. Salas São 33, certo? simultâneas. Ah, aqui. Pronto. Mandei vocês para lá, tá? Tá. Ok. Então a gente agora vai ter um representante por grupo para falar do seu
como foi a discussão do grupo. João, me permita começar, porque eu tô fora na rua, vou fazer testagem de Covid, tô bem gripada, mas eu não quero perder o estudo. Foi Tá. muito instigante, conversar com a Silvia. E, Silvia, me lembra do teu trecho, o trecho que você separou, Posso? mas, por favor, Silvia. A grande completude já está completa. Você já está Sim, completo. Então, se abra para essa completude e esteja com ela. Isso não é algo sim. que o ego possa fazer. E aí, o trecho que eu destaquei foi o nosso senso egóico e autorreferencial de quem somos sempre tenderá para o fechamento, a forma, a definição e identidade. Eu acho que bacana que a gente teceu uma coisa bacana, eu e Silvia, porque a gente perguntou por que que a gente tende a esse fechamento. E aí a gente chegou a doce e azeda conclusão de que a gente, claro, foi condicionado a isso culturalmente, socialmente, e o corpo, as entranhas, as carnes, os ossos, é um processo de condicionamento. E da mesma maneira que a gente foi condicionado, o Dharma, ele aponta a liberação, que é a gente realmente se expor ao que eu chamo de laboratório de liberação, que Uhum, aponta para a meditação, que aponta uhum, para a visão, que aponta para o que a gente está fazendo aqui. uhum, E a gente realmente não aposta na ideia da completude. A gente desconfia da gente em todos os lugares. Não, eu estou preso, eu estou preso. Até a ideia do aprisionamento é uma ideia inflamada dentro da gente, assim, é muito uhum. grande. Não, Cris, deixa eu só eu tô delimitar uma questão de preso. tempo. Tu tá me ouvindo? Claro, Eu não claro, sim, fiz na já hora, mas vamos delimitar 3 minutos por grupo, porque senão a gente não consegue ouvir todo mundo. Tá. perfeito, mas é isso, João, é isso. A Hum, gente chegou aqui à ideia de que existem formas para se liberar disso, e a gente tem que uhum, se expor realmente a esse laboratório uhum, e apostar realmente. Só que tem que se expor a isso. É por uhum. aí. Eu vou fechar minha câmera. Obrigado, Cris. Alguém mais? Ninguém mais? Edson, você quer, pode trazer o que a gente conversou? Pode, Dani, claro. Vai lá. Eu trazer? É, Tá. Hum, hum. Acho que a frase que eu escolhi foi: todos nós nos identificamos repetidamente com as crenças e atividades que mais tarde foram substituídos por outros objetos de fascínio. Essa frase me pegou no sentido de que eu acho que no estudo do desenvolvimento a gente acaba vivendo as experiências e a gente vai criando marcas, né, e se identificando com isso. E, e de acordo com que a gente vai elaborando, a gente vai soltando essas marcas e buscando outras, né? Então, eu fiquei pensando isso nessa estrutura do ego, que vai se prendendo, né, essas situações, essas experiências, né? E, enfim, como por conta do meu trabalho, né, eu sou psicólogo e a gente acaba olhando um pouco para isso, assim, porque a gente vai fazendo esse trabalho, né, de ressignificar, de mudar. E a sensação que eu tenho aqui pelo, né, Disocean é que, enfim, é que uma situação sempre se voltará, né, assim, dessa dúvida, dessa desconfiança.
sobre a experiência que vem essa insegurança, né? Que me leva a entender que realmente o espaço é a única solução, né? Se encarar como um espaço aberto, assim, desidentificar e entender que é espaço aberto e criatividade, né? João, eu fiquei com uma frase sua, na verdade, quando você fala do foco com Deixa eu só energia. dizer para vocês precisam falar da dupla, o que vocês conversaram nas duplas, tá? Edson Tá, fez agora, então, falou a dele, mas a ideia é que vocês falem o que é que o grupo chegou e não o que você chegou, tá. tá? Então, Como eu e a foi Paulinha, falar em grupo, é que no meu era uma dupla. não Eu e a dupla. Paulinha. É. Eu e a Isso. Paulinha, a gente acabou entrando nesse tema, né, do foco com energia, Hum, falando da questão, porque tanto eu quanto ela, a gente testemunha a dissociação na nossa vida, e a gente hum, entendeu que, essa dissociação deixou marcas da gente não validar o que a gente acredita muitas das vezes, principalmente em situações de conflito. A gente foi por essa linha de conversa, né? E o quanto, para manter o ego saudável, a solução seja colocar o foco com energia. Então, assim, a minha presença, sustentar a minha presença dentro desse lugar, né, de saber quem eu sou. E aí, quando você fala dessa vacuidade, né, que a gente é parte de tudo isso. Pra uhum, mim, é um entendimento do ego saudável, é onde eu tô focando, de tudo que você tem trazido, assim, pra mim, dos estudos, o ego saudável é o que tá em pauta aqui. Então, a Paula trouxe umas vivências pessoais, né, dessa visão de conseguir colocar um limite, e é como se esse limite fosse uma contenção para essa energia ficar em foco, né? Porque nos processos de dissociação, a gente tem essa conduta de olhar para fora, né? Hiperfoco, a gente fica muito hiperalerta. Então você tá ali olhando para o entorno, o que que tá acontecendo, e eu acho que, na verdade, eu acho que é isso que dissocia a gente, né? O fato de você estar muito para fora e menos para dentro. Então o foco com energia, para mim, pegou nesse lugar, né, de deixar o foco na presença e sustentar essa energia na presença, porque eu vejo que às vezes eu tô na presença, mas meu pensamento vai, aí toda hora eu tenho que ficar buscando. É como se eu pegasse a minha cabeça e falasse, olha aqui pro seu umbigo um pouco, né? E não de um lugar egoísta, mas de um lugar, vamos entender essa existência para conseguir entender o todo. Porque se não for a partir da minha presença, eu não consigo me conectar com o todo. Então, essa é a minha conclusão, assim. eu tô na dúvida se o fato de vocês terem pego o que eu falei levou vocês para outros lugares, talvez dissociado do texto. Eu acho interessante a gente terapeutizar, né? A gente pensar nisso. Mas tentem olhar, tentem pensar no texto, o que é que esse texto, né, o que é que esse texto mexe, né? O que é que esse texto te afeta? Qual é o trecho, né? O que é difícil entender? Às vezes é difícil entender e tá tudo bem não entender. João, posso complementar um pouquinho o que a Vanessa falou? Pode. Para mim também, a partir da nossa conversa, eu trouxe para ela sobre o duvidar, né? A gente duvidar daquilo que está acontecendo, né? Então, eu trouxe uma experiência que eu vivenciei no ano passado, e às vezes, assim, ao invés de eu trazer o julgamento, eu coloquei, será que a realidade é essa mesmo? E aí, como a gente passou pelo processo de dissociação, a gente ficou um pouco duvidando do discernimento, sabe? Duvidando do julgamento, duvidando da nossa percepção, né? Será que aquilo que está acontecendo realmente é? Então, eu não sei, eu acho que isso talvez traga um pouquinho mais para o texto, e a Vanessa não tenha falado. Tenho a impressão, posso estar errada também, Uhum, né? Então uhum, teve esse ponto também. Então, será que isso é mesmo, né? Isso que está uhum, acontecendo, isso que eu estou vendo, tá certo? Né? Será que uhum, o meu julgamento tá errado? Porque daí, se tem julgamento, eu não estou me conectando com aquela base também, né? Será que eu estou conectada, né, com a vacuidade, com a realidade, com a experiência como ela é, né? Ou se eu uhum, estou manipulando, se não estou tendo uhum, discernimento. uhum.
São dois aspectos muito interessantes, né, que vocês estão trazendo. Um é a dissociação contextual, que acontece no trauma, você está dentro de um lugar que não é que é como se a gente saísse de uma realidade convencional operativa dentro de um contexto humano, né? Que passa a ter uma dificuldade porque dentro de determinados aspectos eu não estou funcionando dentro do contexto. Eu não perdi minha natureza. O aqui e agora continua sendo aqui e agora, mas dentro do contexto humano eu não estou conseguindo me conectar. Nem todo mundo já passou por isso. Acho difícil alguém que não tenha passado ou não passe. E há outro aspecto que é como se a gente falar da ignorância do samsara como a dissociação da base, né? Que é eu não reconheço a base que é, eu não reconheço essa completude insubstancial. E aí agora essa necessidade de ter o ego saudável no contexto relacional que Vanessa trouxe, né? Eu preciso de um ego saudável no contexto relacional para poder fazer perguntas que me tirem da dissociação da ignorância, né? Porque se eu só tiver um ego saudável, eu não consigo resolver a equação da ignorância, né? Eu não consigo. E a equação da ignorância é a dissociação mais profunda, né? A dissociação de achar que eu sou uma coisa no mundo de coisas, né? Agora tá mais claro. Tá claro para ti, Vanessa, isso? Sim, eu fiz até uma pirâmide Uhum. para ilustrar. É que para mim, então, eu tomei aqui uma, igual eu tomei lá na filosofia, sabe? Eu fico com, para mim os processos são todos juntos, então para mim é incoerente falar, tem o processo terapêutico, o processo budista, o processo Isso. filosofia. Para mim tá tudo junto, se a gente tá falando que tudo é junto, né? Então, eu não consigo falar sem separar. Tem horas que eu tô na filosofia, a professora fala, Vanessa, tá muito emocional aqui, né? E aí, o que que o filósofo disse? Ai, gente, ele disse e eu senti isso. Então, Isso. talvez eu tenha essa coisa de falar a partir dos sentimentos, né? Não sei se você pode me dar uma dica, porque pra mim é isso, eu tenho encontrado essas dificuldades. Talvez seja uma tendência a terapeutizar tudo, né? Tipo, se tu traz tudo para emoção e para experiência terapêutica, o ego tá precisando de muitas coisas saudáveis, o que é válido. Só que para isso que a gente está fazendo aqui, esse não é um assunto do ego. Tá. Agora ele Então, entendeu. assim, o ego ele não vai chegar em limites aqui, porque a gente vai precisar de outro tipo de conversa, que é sobre a natureza da realidade. E o ego nessa hora diz, eu não consigo terapeutizar isso. Vou me agarrar à frase do João, porque ele falou uma coisa ali bonita para eu, né? Que eu achei bonita. Mas a gente precisa desse contato homeopático, né? Com a, com essa visão. E é homeopático mesmo. A gente vai comer um pouquinho, mas a gente tem que comer, né? E come com a boca aberta, nesse sentido. Eu não tô com outra coisa na boca, né? Muito bom, muito bom, Vanessa, obrigado. Eu acho maravilhoso esses momentos que a gente tem, porque a gente pode, né, se conhecer, se aprofundar, né? Isso. Sara levantou a mão. Do nosso grupo, eu acho que a Joyce, acho que eu e ela a gente concorda que ela seria mais habilitada, mas se não quiser falar, Joyce, a gente fala. Eu acho que poderia necessitar outra pessoa falando, não? Mas cadê a Ellen? Acho que é porque a Ellen trouxe a parte que eu trouxe e a parte que Sara trouxe, É, Ellen trouxe as duas partes. Aí eu acho que ela, de repente, seria a pessoa que Tô podia aqui. esquematizar. Ali O foi que é que você democrático, acha, ali Ellen? foi democrático. Foi, né, João? Ajudar, então. Ah, aceito sim. Então, João, porque no nosso grupo, as meninas falaram antes de mim, elas fizeram o sublinhado nas frases que eu sublinhei, eu não consegui ficar com uma. Eu fiquei com duas, porque para mim as duas falavam a mesma coisa. O que me chamou a atenção no primeiro momento a transmissão direta é uma revelação do que é.
E o que é simplesmente é. Quando eu li isso e coloquei no grupo para as meninas, eu falei assim, gente, eu já sou uma criatura tão cheia de dúvidas, eu não vou reconhecer o que simplesmente é. Eita ferro! E aí lá no outro, no finalzinho do parágrafo, quando ele fala é, da nossa dúvida, né? Que o ego está sempre inseguro, não importa com quanta confiança aparente, tal, tal, tal. E aí a gente conversando, e Joyce trouxe umas explicações até sobre vacuidade, porque eu acho que é quem tem um pouco mais de vivência experiencial com isso. No final, fiquei com a impressão da nossa discussão de que o que é e que simplesmente é essa abertura, de que tudo está surgindo aqui e agora nessa atividade criativa da mente, né? E que tudo pode ser, enfim, é porque eu fiquei muito apegada assim, mas o que é? Vai me passar desapercebido o que é. Mas a gente não está falando do que é fora, é o que é que está criando, né? Eu acho que é isso. Aí ficou esse rolê aqui. É isso. O que é tudo, né? O que E tal, é tudo. Eu e, queria falar também, rapidinho, podia ser só um Deixa. complemento do que Ellen falou, eu da conversa da gente também. eu acho que Sara falou primeiro, Joyce. não, pode ir, por favor. Não, Sara, fala. Não, eu vou complementar. Então, assim, a gente trouxe também que foi a questão do. A gente tem uma tendência a achar que tem um caminho gradual, né? Essa coisa muito linear. E no texto ele traz uma visão que é bem perturbadora, assim, é bem radical, né? Que extrapola essa noção de caminho gradual, né? Que as Uhum. coisas que elas são como elas são, né? Então a gente passou também um tempo falando um pouco sobre isso, assim, né? Do que seria, né? Esse lugar também, que não é necessariamente esse caminho, começo, meio e fim, que a gente vai atingir algo, que a gente é levado a achar que vai atingir algo, que a gente vai reconhecer algo, que a gente vai chegar em determinado lugar. E aí o texto, ele já coloca a gente no caminho direto, assim. Coloca a gente... É isso. O que eu ia falar é que, assim, a colega trouxe, Ellen, né? Como eu reconhecer aquilo que é quando eu vejo, né? Acho que essa já é o movimento do ato criativo, é estar aberto. Você já está aberto, já está no ato de observação, né? Que eu acho que é isso que é a questão. E reconhecer os sansaras, que é isso, os apegos, as repetições, os desejos e estarem abertos. Mas aí quando fala, né? Aí não posso deixar também de atravessar. Joyce fala, a gente já é aquilo que nós buscamos ser. E aí a garrafa fica com sede, né? E ela já está toda cheia de água em volta dela e acaba, é a sede da garrafa. Mas aí é atravessado por questões de somos brasileiros e a materialidade da coisa precisa trazer enquanto processo de subjetivação aqui, né? Mas tudo isso é ego, mas tudo isso também é importante, então é e não é paradoxal, nos faz nos manter vivos e são esses momentos de pura contemplação que a gente está trazendo a prática disso aqui, que é isso que traz o descanso da alma, psíquico, dos órgãos de sentidos e tal. Depois a gente volta tranquilo, né? Mas é isso, minha contribuição. Uhum. Interessante, né? Você pensar como é estar nesses lugares do ser, do ser político, do ser criativo, do ser erótico, do ser profissional, percebendo que você continua sendo a criatividade aberta, né? Isso não é um conceito, né? Então, é como é ter afluentes, sendo um grande rio. Acho que é aí que a gente tá. Só que por isso que essa verdade, ela vem antes da a primeira, o segundo ponto, que é não tenha dúvidas, ele tá antes do primeiro, que é reconheça. Então, verifique onde você para e reifica, onde você para e tem dúvidas sobre essa natureza. Que é como ele disse, se você está no segundo ponto, é porque o primeiro não está bem estabelecido.
O primeiro é suficiente, mas aí a gente precisa treinar, que é passar, verificar que tudo é o rio, ele não, e nada muda a natureza do rio, né? Que é aberto, aberto, claro, aqui agora, sempre presente. Os conceitos parecem criar aspectos diferentes, mas os conceitos, eles só têm um objetivo, que é contexto. Eles não mudam a natureza do rio. Eles criam contextos, mas eles não mudam a natureza do rio. Muito bom. Quem mais? Oi, João, deixa eu falar também do grupo, com as Cláudias. A gente ficou com a mesma frase, né? E duas frases assim. Uma é essa, né? Que é arrebatadora, a grande completude já está completa, né? E a gente parou naquele ponto, né? Que você comentou antes, que é, olha, como que isso não fica assim como, ah, tá bom, entendi, é isso, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente é não duvidar disso, mas não duvidar porque tem certeza disso, né? É porque é o que é, né? Hum, Partir desse lugar, eu acho que se identificar com isso, que eu acho que surge essa possibilidade quando a gente já começa a perceber o que é dito aqui no final. Todos nós nos identificamos repetidamente com crenças e atividades que mais tarde foram substituídas por outros objetos de fascínio. Isso aqui é, para mim, parece a prática de ver, sabe? Parece um passo assim, tipo, a gente já percebeu, né? Quem consegue dizer, talvez seja essa completude mesmo, eu sou essa completude, cara, a gente já viu que a coisa se repete, que a gente para no mesmo lugar, que aquilo que era importantíssimo deixa de ser, que a gente ganha e depois perde, que tá bom e depois uhum. fica ruim, né? Então, eu acho que a forma que a gente entendeu de não tomar como uma frase ou como, né, uma afirmação bonita é, olha para isso, né? Olha, e perceber, outra coisa que a gente comentou é que como isso, né, todas essas identificações surgem na mente e perceber que isso são pensamentos e que eles se dissolvem também é uma forma interessante, né, de se dar conta dessa completude. Foi É isso, não sei se isso, as né? meninas querem comentar mais alguma coisa. Cláudios, querem complementar, Jaque? Foi isso. Eu me sinto contemplada. Cláudia também? Cláudia Castro? Bom, a gente só consegue abrir portas com investigação, né? Isso que Jaque está dizendo para a gente. Assim. Olha, investiga. Né? E a gente também percebe, voltando um pouco para o grupo anterior, quais são os nossos conceitos pré-definidos, preferenciais, para nos torturar e nos salvar. Né? Quais são as formas automáticas que eu vejo, estou conceituando a realidade, estou me machucando, estou machucando o coleguinha, estou me retirando do contato, ou estou sobrevalorizando, né? Isso é muito importante a gente perceber. Obrigado. Quem mais? Ô, João, se ninguém for Pode falar, eu queria falar. só dizer uma coisa que me ocorreu agora, assim. Só se ninguém for falar? Se não tiver alguém na vez, acho que não, quando estou vendo as mãozinhas. Deixa eu dizer, é interessante isso, assim, de começar percebendo como todos esses fenômenos que se revelam na vida, as nossas experiências, enfim, começa como um pensamento, Hum, né? Olha, isso começa com a energia de um pensamento, com uma ideia, né? E aí se transforma em sensação, se transforma em algo que você disse, se transforma em algo que você fez, se transforma em algo que você escutou, né? Mas essa sensação assim de, olha, começa a surgir como uma ideia sua, né? E não é uhum, possível que a gente dê tanto crédito a uma coisa que surge como um pensamento, né? Que pode ser, pode não ser, né? E ao mesmo tempo é muito fascinante perceber isso, né? Essa criatividade absurda, como que essas coisas depois se manifestam, surgem na prática. Não, é mágico, mas também é óbvio, né? Eu tenho uma uhum, ideia e a partir daí é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu sinto, é a expectativa que eu tenho, é o que eu acredito. Era uhum. isso. Muito bom. Quem mais? Obrigado, Jaque. E as Cláudias.
Isso. Agora que eu vi que eu tô com o microfone aberto. Eu ia perguntar se alguém do grupo queria falar, mas enfim, Quem é teu grupo, Tona? controlei. Tava eu, Tainá e Márcia. Hum, Querem falar, meninas? Talvez pensamento confuso hoje, mas a gente também falou sobre a grande completude, já está completa. O ego se agarra a aspectos do conteúdo para dar a si mesmo um preenchimento, uma substância. E todos nós identificamos repetidamente, nos identificamos repetidamente com crenças e atividades que mais tarde foram substituídas por outros objetos de fascínio. Esse agarrar esse objeto de fascínio me deu é muito tentador, assim. E hum, aí a gente falou um pouco sobre, né, um pouco essa dificuldade de às vezes, tá, reconheço, então, beleza, já está completo. E agora? Eu fico paradinho aqui. Mas também, né, sem se prender a uma paralisia de ação, porque isso também entra em outros processos de hiperanálise, né? Então, também não cair no niilismo, né? Assim, no uhum, como é que eu, então nada, beleza, né? Já está tudo completo, então não importa, nada importa muito. Então, você cai numa evitação da realidade, assim, e, e a sensação de que são territórios sutis para se navegar, né? uhum, Então, Márcia reforçou um pouco a importância das práticas, tanto da meditação, as terças, né, que têm sido feitas, e dos grupos, que eu particularmente ainda não entrei. Mas é isso, a gente acho que comentou um pouco disso, dessa dificuldade da aplicação prática do. Beleza, não é algo que eu faça, mas esse não fazer também, né? Esse reconhecer que o ego está agarrando tudo a todo momento e ali com, né, o desfile dos objetos de fascínio. Não sei, é um lugar delicado assim que exige uma calibragem, né? E agora com as outras conversas me tocou também isso de você, né? Essa parte que fala sobre que a transmissão não é algo, não é um caminho, não é algo em que se acreditar, e não é um caminho gradual a seguir, né? É uma revelação do que é. Sei muito bem, assim, como, né, essa sensação de beleza, não se faz nada, então, para se uhum, atingir uma revelação. Ao mesmo tempo, algo se faz. O que se faz enquanto não se faz nada. Enfim, é isso. uhum. Eu acho que eu divergi um pouco do que a gente conversou também, porque as conversas que vieram me acrescentaram. Não sei se quiserem acrescentar também, Tainá e Márcia. Eu vou comentar só que eu acho que com o que o João falou do Rio agora há pouco, o que a gente estava comentando é meio que aquele meme dos peixinhos que estão no, estão nadando e falam, a gente quer conhecer o oceano, e chega o peixe mais velho e fala, mas vocês estão no oceano. Eles falam, não, mas isso é água. Eu acho que é um pouco essa sensação, sabe, de tipo, os respiros dos ensinamentos dos encontros e de reconhecer isso meio nesse lugar individual até às vezes, né, da prática individual, enfim, e como aplicar, como conseguir aplicar um pouco melhor isso no mundo, estando com os outros, estando nesse contato da. Não ver isso só como esse lugar de, tá, aqui em casa eu consigo fazer, mas quando eu tô no mundo fica mais difícil, sabe? Então acho que é um pouco essa teoria versus prática que a gente estava também abordando. Acho que foi isso, assim, principalmente. O que eu tinha falado com elas só assim da questão da prática, né, que seria interessante, a partir de onde não é como se move a partir dessa visão, entende? Aí quem se move, né? Aí vem toda essa história aí que já que falou do pensamento, mas que a prática eu sinto assim, ela te ajuda a nessa abertura, para você não ficar com muito questionamento, sair do ego, na verdade é isso.
eu sinto que a prática nos ajuda assim a sair muito desse campo do ego de, sabe, de ficar muito e traz, não é só prática, os próprios estudos que a gente tem feito aqui, dos grupos, Uhum, sabe? Os que eu perguntei a elas se elas estavam nos estudos, que, nossa, para mim, assim, tem sido muito bom mesmo. Ter estudado esse livro realmente parece que vai, as faísquinhas vão assim, sabe, aos pouquinhos, vão dando um pouquinho de iluminação, assim, para as partes mais obscuras, assim. E é uhum, isso, entendeu? A coisa da prática. A gente conversou muito sobre isso, sobre como partir disso, né? Se está todo mundo uhum, num mundo tão longe disso, tão pouco Dharma disponível perto, entende? uhum, Muito Dharma no Zoom e pouco Dharma, assim, na realidade, eu acho. Foi o que a gente trouxe, assim. uhum. Acho que é isso. Quanto mais vocês, se a gente para pra perceber, né? Mundo, relação, outros, tudo isso são conceitos. A vacuidade ela não é mais forte em um lugar do que em outro. É importante não esquecer isso, porque senão a gente cria estados especiais, pessoas especiais, relações especiais. Ao mesmo tempo que é claro que momentos com o encontro com o Dharma são para que você tenha uma injeção ou um respiro, uma nutrição de, da não especialidade, né? Mas não usar o Dharma como uma dicotomia com o mundo, porque Dharma e mundo só são palavras, né? A gente precisa lembrar disso, né? Eu estou construindo isso assim, né? Isso é a pura abertura da vacuidade, né? Então, mais uma vez, esse lugar de perceber quais são os lugares de conceituação secreta que cada um tem, cada um carrega. É o corpo, é o trabalho, é o inimigo, é o amor, é a angústia, é o conflito, né? Cada um de nós sobrevaloriza zonas de fascínio, né? Sobrevaloriza personagens. E aí fazer isso é separar, é não ver que o que quer que surja vem da vacuidade, é a vacuidade, não tem uma existência intrínseca. Outras pessoas sentem de outra maneira, né? Não necessariamente é assim. Eu acho que isso é muito rico, né? Quanto mais a gente chegar nesse nível de confissão sobre os nossos processos, melhor, né? Isso que vocês estão vendo nesse grupo. É difícil fazer a integração. A gente precisa acender mais a visão. Precisa de mais visão. Precisa de rigor conceitual sobre a visão, né? Precisa de mais rigor conceitual. Preciso saber o que é isso. Vacuidade é o quê? Né? Onde é que ela tá? Onde é que ela vem? De onde ela vai? Tudo bem. Edson levantou a mão. Obrigado, o grupo. Aí, eu estou na dúvida. Mari e Flávia, vocês estavam em um grupo? Mari Nascimento e Flávia depois disso, o Edson levantou a mão. Ah, e Madá e Bia também. Quem vai falar? Flávia e Mari. Oi, gente. Voltei que meu tava descarregando aqui. Eu, Flávia e Melody. Se vocês quiserem falar, Melody também tava. isso. É que meu Note tá descarregando. Eu vou ter que pegar o meu carregador. Também. E aí, Flávia e Melody. Eu posso tentar me arriscar aqui a falar umas bobagens. Porque olha, é, a gente falou dessa questão, o que devo seguir, né? Quando a gente está preso e não quer seguir por um caminho, a gente está na dúvida e não quer seguir por um caminho que traga consequências ruins, que vão afetar o organismo, que vão levar até para uma pulsão de morte, né? Assim, aquela coisa
você não sabe o que fazer, você já não sai mais da cama, aí você vai ficando sem ação. E aí a gente falou da completude, de suportar, da importância de manter o espaço aberto. E aí nessa completude suportar o peso do maravilhamento assim do mundo, né? É, e aí desse lugar a Mari falou um pouco da justiça restaurativa, que vem com essa importância de não se definir as coisas, que é daí que surge a possibilidade de uma harmonia, de uma conciliação, Uhum. como que desse lugar aberto é que surgem as grandes decisões que realmente têm capacidade para trazer algum benefício para os seres. Então, tem os malefícios de não saber o que seguir, né? Igual eu tô trazendo assim, que vai depreciando, vai ficando né? Vai ficando pesado e como que a imensa maioria, assim, às vezes se charfundam nessa encruzilhada e não conseguem encontrar esse caminho de abertura, que é o caminho de leveza, né? De completude. Uhum. E como que essa questão da Mari com a justiça restaurativa, para se amplificar, vem o paradoxo de que tem que ser definido o que é, e não tem como ser definido. Uhum. Precisa se amplificar, assim, precisa, para o benefício de todos os seres, tinha que ter bancar mesmo essa abertura, né? Bancar, não ser arrastado pelas contaminações e ficar na abertura. Uhum. A gente foi o ponto ruim, o ponto bom, o ponto do meio, como não ser arrastado, o que não o que seguir e o que não seguir, como ficar na completude e a maravilhosidade que a Mari trouxe da justiça restaurativa, como um pessoal em círculo, sem conceitos, contextualizações outras, aquele momento presente para ter a sensibilidade de atuar em benefício de todos os seres, de atuar pela harmonia, pela paz, pela pacificação. Eu acho que a Mari talvez pudesse falar mais alguma coisa, e eu não sei se a Melody se sentiu contemplada. O que eu tenho para contribuir é isso, e boa noite para vocês. Mari Melody, Bri- quero contribuir com. Não, obrigada. Eu já me sinto contemplada, mas se a Melody, passo a palavra para a Melody. Tá, então eu não entendi. Não, eu já me sinto contemplada, João. Não preciso Não, não, tanto completar que eu não nada. entendi o que vocês trabalharam. Ah, então, eu acho que a Entendi que vocês parte falaram do de texto. justiça restaurativa, né? Não, eu usei esse termo porque a minha parte do texto foi sobre o ego. Hum, Foi essa questão do que o quanto a gente se agarra em ser alguém. E hum, aí eu trouxe essa minha dificuldade que eu estou tendo nesse momento hum, de não conseguir me definir como esse alguém em alguns momentos, sabe? E eu tenho me questionado sobre isso, né? uhum, Então foi por isso que eu falei do meu trabalho, uhum, mas a minha parte do texto foi o ego se agarra aos aspectos do conteúdo para dar a si mesmo um preenchimento e uma substância, né? E aí eu falei para elas dessa minha dificuldade de alguns momentos não conseguir dar contorno em quem eu sou, né? Ainda mais quando eu estou num círculo de pessoas aonde esse ego eu tenho que ir para o não saber, porque eu estou diante de histórias do qual eu não fiz parte e eu estou ali só para ouvir. Então eu tenho que me resguardar um pouco, sabe? uhum, Então, essa questão do ego, eu tenho me percebido muito, assim, o meu ego de quem eu sou, quem eu não sou, e o que eu vou estar usando naquele momento com as pessoas. Uma questão de prática mesmo. Eu levei isso mais para a prática do dia a dia, sabe?
Não sei se ficou confuso ou não, mas eu Concordo, me mas vi nesse eu lugar. tô tentando ver com vocês assim, se isso não foi uma terapeutização, né? Se Eu vocês, acho que sim. se Eu vocês acredito que desviaram um sim. pouco do foco que é olhar o texto, o que é que o texto está dizendo, o que é que isso tem a Sim, ver. Tô numa dúvida agora, depois que tu falou, sim. acho que, como é, Flávia e É, Melody, como é isso para vocês também? Ô, João, ela trouxe assim que o ego se agarra a aspectos do conteúdo para dar a si mesmo um preenchimento e uma substância. No Isso, trabalho dela, com justiça restaurativa, o ideal é que seja um campo aberto, né? isso. Só que esse trabalho é desenvolvido dentro de instituições sólidas e muito formais que querem que ela dê esse contorno. Então, a gente ficou analisando por esse ângulo, sabe? O Mas vocês ficaram quanto analisando o trabalho dela? não, foi um exemplo que a gente usou para contemplar, né? De que Uhum. assim, ela dizendo assim, eu não me vejo me encaixando no ego porque o meu trabalho me pede esse campo aberto para que as vozes surjam, enfim. Só que ela trabalha dentro de instituições do judiciário que pedem que ela tenha que dizer, que ela Isso. saiba que seja formalizado, né? Uhum. Então ela assim, ela entende o trabalho dela, ela tem total clareza, me pareceu no relato dela. Só que ela é cobrada por uma outra coisa, né? Então ela estava Uhum. dizendo desse desafio. E Eu acho que é por vocês? aí. A gente foi refletindo um junto sobre isso. A frase que eu destaquei foi: a grande completude já está completa. Eu vou chegar nela, porque se eu não der o contexto vai ficar solta. Você já está completo, então se abra para essa completude, esteja com Uhum. ela. Aí eu destaquei: isso não é algo que o ego possa fazer. Uhum. Essa frase me chamou, porque a gente, nessa cultura nossa de fazer atividades, de ir pelo esforço, né? A gente é a gente só sabe fazer, né? E não é por essa via. Como abrir mão disso, né? Isso é o que fica Uhum. comigo, assim. Ok. E tu, Flávia, como é que tu chega para ti essa, eu dizer, não entendi como é isso? Então, eu cheguei atrasada na exposição, então eu li rapidamente e peguei a frase, o que devo seguir, e me impliquei nela, Hum, por causa das implicações acho que egóicas mesmo. hum, Nesse sentido de ter que dar um contorno, de saber para onde ir, né? Que não é para a cama, que não é para inércia, que não é para estagnação, que não seria pela falta de movimento, mas que é legítima essa pergunta. Eu legitimei essa pergunta e fui compreendendo melhor o texto à medida que as meninas foram. trazendo seus exemplos, né? Isso, aí a gente foi costurando tudo junto e conversando sobre isso de uma forma solta solta, mais amparada no texto, mas assim, trazendo o que cada uma tinha mesmo, sem, como está no mesmo parágrafo, uma coisa foi implicando na outra e respondendo, né? À medida que eu trago essa pergunta e a Melody traz que a completude já está, né? E a Mari traz é, um, um, o- as pessoas com falta de visão, Uhum. querendo uma visão de qualquer jeito, assim, que dê um contorno, que dê um caminho, para onde devo seguir, o que devo fazer, o que é que você faz, quem é você? Fica nessa ânsia de A pedir as pressão. coisas, nessa pressão que tem que são legítimas, que implicam em sofrimentos. A gente valorizou muito no final da nossa conversa essa importância prática que a Mari traz. Essa importância prática, porque não é apenas um poema, sabe assim, o caminho do meio, a abertura, a completude, o maravilhamento, não é um poema, é Hum, uma ação no mundo, é um jeito de estar no mundo, assim, sem a separatividade entre eu e mundo, é essa integração que possibilita o que deve seguir, que possibilita suportar o maravilhamento, a completude, a abertura. uhum. E aí cria essa ponte de entendimento entre nós três, de que estamos experienciando coisas num mesmo campo
no mesmo campo de vacuidade, no mesmo campo de abertura, no mesmo campo de sentimento, assim, um sentimento positivo, e ao mesmo tempo que está preocupado com as questões que não estão sendo atendidas e poderiam estar também nesse campo de abertura, que estão no conflito, que estão na falta de consenso, que estão nos inimigos, que Uhum, estão nas guerras, essas. Então foi uma revelação muito boa dessa de uma completando o que vem na outra, assim, sabe? uhum, uhum, Foi uma tessitura muito rica, sabe? uhum, E a completude tem mesmo um peso, né? A abertura tem um peso. É você tá abrindo mão de se sentir contaminado. Então tem um contrafluxo, assim, que eu sinto, sabe? Assim, não, eu não vou me contaminar, eu vou ficar na abertura, eu vou. Então, é tudo muito interessante as obrigado, experiências. obrigado, tá bom. Vocês estão vendo que eu estou insuportável, né? Que o meu papel é pedir o rigor conceitual para vocês. De tipo, o que é que a gente está falando, do que é a gente está falando. Porque na vida é fácil, cada um com suas estratégias sedutoras, evitativas. é, a gente tenta, mas a gente fica preso igual, né? A gente fica preso igual. Então, parte do nosso caminho, e o Dharma, ele, ele é um caminho que necessita desse rigor. A gente precisa de um rigor conceitual, a gente precisa. O que é isso na minha vida? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que. E há a tendência terapêutica, né, que nos ocupa, porque a gente quer melhorar. O ego quer melhorar, né, ele quer evoluir, ele quer se sentir especial com o Dharma, muitas vezes, né? E o nosso caminho é, não, não, o que é isso? O que é isso que. O que é que está sendo falado? O que é esse termo? Qual é a experiência disso? Né? A concatenação rápida do ego leva a uma história que começa a se contar. E às vezes isso é positivo, porque é uma história compassiva, né? A gente está dentro de um processo. Mas é, o estudo sistemático e a experimentação sistemática e a exposição sistemática vai trazer o refinamento nosso aqui. Estou falando isso para vocês não se assustarem comigo. Dizendo, nossa, João, hoje está. Não, mas é porque é importante ter esse rigor, né? Senão eu fico falando, 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 e a gente não conversa sobre o que cada um está entendendo, como está entendendo, e aí a vida segue, os conflitos seguem iguais, né? Então esse é o meu objetivo com vocês. Não pensem que é outra coisa, não. Muito bem. Antes de Sara e Edson e Sara, tem mais um grupo que é o grupo de Madai e Bia. As Pedrosas, que ficou só uma. Eita, Acho que a pronto, Bia não está mais aqui. vocês chegaram a conversar A sobre o gente teve texto. um muito rapidinho. A gente deu uma revisada no primeiro ponto, a gente entrou no segundo ponto, e a parte que ficou mais, que sobressaltou mais, é aquilo que é simplesmente é. Me impacta muito nesses pontos do Garadorje a extrema simplicidade, muito simples, para realmente a gente sair desse campo conceitual, né? E aquilo que eu coloquei ali, se eu entro na dúvida, se eu estou na dúvida, esse é um sinal de que eu não estou na visão, eu não, o primeiro ponto precisa ser revisto. E uma coisa que eu estava examinando aqui é isso, esse fascínio que a gente tem pelas palavras, pelas explicações, a partir desse ponto de vista, eu sou eu fazendo alguma coisa. E eu acho que o que Gardner traz é tremendamente radical, no sentido de que não tem eu, é céu com céu. E nesse sentido, é radicalmente diferente de um melhoramento terapêutico, né? Melhoramento terapêutico é a partir de um eu que precisa melhorar.
E o que Garabord está colocando é nem eu, nem tu, só o rabo do tatu. É aquilo que o James coloca assim: o ego é alguém em algum lugar e a lucidez intrínseca é ninguém em todos os lugares. Então, eu conversei com Bia como uma imagem que o James trouxe, que é de você simplesmente se dispor a uma receptividade num instante, como se você estivesse numa floresta e você tem a confiança já de ter visto, estudado, enfim, tido contato com a visão de que tem esse pássaro disto que é, e você confia e você precisa estar simplesmente ahn, relaxando, sendo, estando e permitindo que a mente se revele por conta própria, ou seja, não tem ninguém fazendo nada nesse sentido, né? Mas só uma É dúvida, até aí que a vocês gente não foi. recortaram nenhum trecho. Então, A gente recortou esse aqui, que foi a transmissão direta é uma revelação do que é e o que é, simplesmente é. Não é algo em que se acredita e não é um caminho gradual a seguir. hum, É isso. ok. Obrigado. Ok, fizemos nossa prova hoje do A gente precisa dessa prova, porque quem vai fazer a prova é a vida. Eu digo a vocês que ela é muito pior que eu. Muito pior que eu. Eu acho que Sara tinha levantado a mão, não sei se ela ainda está aqui. Não tinha sim, mas acho que eu vou gerar mais dúvida, na verdade. Eu acho que eu fiquei com mais dúvida depois que as colegas falaram. Eu acho que eu achei que eu tinha entendido, depois eu desentendi, agora voltei, mas então é melhor não falar para não confundir. Mas acho que o que ficou de Ou questão não. aqui é, eu acho que o que ficou de questão aqui é não levar, quando fala assim, se sentir completo com tudo. Não levar a questão para o campo da ação. A mente já é naturalmente. Como entender isso é mente é dual, então é levar realmente para o campo da observação. E aí eu fiquei pensando, né, com a fala da Mari, aplicar isso no trabalho não tem como, né? Porque é terapêutico, é clínico, e eu acho que não tem como. Acho que isso é individual, né? Não sei se eu estou errada, João. Há trabalhos que é possível. O trabalho de Mari envolve algo que ela precisa disso, embora não. Mas o ponto todo é, se você está sempre diante da vacuidade. Você pode ser um açougueiro Uhum. e você está diante da vacuidade. Sim. Um tratador de dados, hoje em dia, um açougueiro, está sempre diante da vacuidade, justamente. Que é observar aquilo que está te atravessando e não apegar, né? Uhum. A questão é que é difícil fazer isso. Isso. Então, vejam, uma coisa que eu acho também importante a gente fazer é esses grupinhos de estudo, se vocês puderem, para irem refinando, irem aprimorando e se apropriando. O que é claridade? O que é vacuidade? Né? O que é isso? O que é isso na minha vida? O que é isso na minha prática? Qual a diferença da minha prática para a minha vida? Né? Se a gente puder fazer isso, a gente vai acelerar, ou não nem acelerar, mas vai fortalecer bastante o processo. E não vai ficar tão focado em pessoas. Ah, fulano, Beltrano, Cicrano, né? Então, você pode chamar alguém e dizer, ó, quer fazer um grupo comigo? No mínimo um grupo de 3. Se encontre religiosamente, uma vez por semana. Se não for uma vez por semana, ninguém faz. Sendo bem sério com vocês, ninguém faz. Né? Para você aprofundar, estudar, seguir. Olha, eu quero entender o que é isso. O que é vacuidade? As perguntinhas para o grupo. O que é vacuidade? O que é claridade? E o que é movimento? São 3 perguntas para os grupos. O que é claridade? O que é vacuidade? O que é claridade? E o que é movimento?
Responder em grupo é sempre melhor. A gente pode repetir as palavras, não é a mesma coisa a gente produzir as palavras. Produzir vem das suas entranhas, né? Reproduzir vem de algum lugar com uma boa memória. Mas a morte, ela não tem hora, né? Antes de ontem, não, antes de ontem a gente perdeu uma pessoa da sanga, né? Uma pessoa muito querida, faleceu. Assim é a vida, né? Não era do nosso grupo, era vinculado ao grupo de Estela, à comunidade do lugar, mas era uma pessoa muito próxima, né? Então, a gente nunca sabe quando vai morrer, né? E quando morrer, a gente precisa levar cuidado, cara. Muito bem, então vamos fazer a prece longa vida de James. Todo mundo falou? Sim. Aline eu não ouvi. E Laura? A Laura entrou depois. Melina também eu não ouvi. Oi, oi, João. Oi. Eu também entrei depois. Ah, Confesso que eu me esqueci da reunião hoje tá tudo e bem. não entrei, e entrei quando você estava arguindo os participantes. Tudo bem. Vai fazer a prova na recuperação. Tá bem. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Mas eu creio que vocês vão ver as questões mais conflituosas na vida de cada uma. É onde a vacuidade não está sendo vista. E a tendência ao fascínio ou a fixação, seja no positivo, seja no negativo, está muito forte. Não esqueçam disso. Melina? João, eu entrei no final também. Ah, Desculpa. final. Tá bom. Tá bem. Acho que tem mais alguém que não falou. Laura entrou depois também. Muito bem, pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer a prece longa-vida de James, que está aqui em algum lugar. Hum, isso. É isso. Hum. Só um minutinho, gente. Eu tô baixando aqui. Agora. Alguém quer ler? Não? Vamos ler. Mamokandro Yokitsumote, Bachadzaja Pamoda, Rigidamo Sangaya Shion, Machinkandro Tsoki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengichi. Mamokandro Yokitsumote, Bachadzaja Pamoda, Rigidamo Sangaya Shion, Machinkandro Tsoki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengichi. Mamokandro Yokitsumote, Bachadzaja Pamoda, Rigidamo Sangaya Shion, Machinkandro Tsoki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengichi. Chefa de todas as mamos e daquines. Quem tá lendo pode ler, por favor. Não? Ai, desculpa, eu estava com o Vai lá, microfone Cláudia, vai lá, aberto. lê. Chefe de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos. Dó de Pamo, a Senhora dos Culas,
Sangoye Shiun, através do poder das deusas selvagens e da Queens, possa James Lowe ter uma longa vida, Muito bom. digna e saudável. Obrigado. Desculpa, eu não vi o microfone aberto. Ótimo, foi ótimo. É, Então é isso, gente. Eu acho que se vocês puderem fazer os grupos, daqui a 3 semanas a gente faz mais um encontro desse, a partir dos grupos. A gente continua se reunindo para estudar, mas é importante que os grupos cheguem suas respostas. E aí a gente vai e faz que nem no Zen. Os koans nascem assim no Zen, né? Ok? Combinado? Ok. Ninguém ficou assustado comigo, né? Não. João, eu fiquei Ah, pensando se a gente é, coloca lá as formações dos grupos, a gente vai se cuidando, será nesse Eu sentido, de acho forma. bom, eu acho bom, Fiquei pensando isso, acho sabe? bom, Porque daí a gente vai olhando, fulano já marcou, já fez, não, não, acho que também acho vai bom, trazendo um pouco mais de. acho bom. Se puder, todo disponível para o grupo, aí cabe mais 2, né? Pode fazer até 4, se bem que eu acho que 3 é um número bom, porque consegue. As agendas batem mais, né? Quando é 3, assim. Talvez seja mais difícil, mas alguém pode estar, sei lá, não É, conseguindo, né? Daí também tá tudo certo. é. Pede Eu não lá. entendi a proposta de Dani. Pode repetir, por favor? A gente coloca lá no nosso grupo as formações. Eu tô com fulano, nanã, entendeu? Para cada um ir sabendo com quem que a gente está fazendo grupo. E quem precisar de ajuda ou quiser formar, fala lá. Mas colocar lá Nem um que grupo. seja um grupinho do WhatsApp, né? Mas se você tiver um momento assim de vamos se reunir para a gente conversar, né? Vamos meditar junto, vamos fazer alguma coisa junto. A gente precisa chegar nesse nível de participação no ensinamento, sabe? A vida passa muito rápido. Ô, João, as pessoas que a gente construiu o grupo, você tinha sugerido isso da outra vez, né? Foi. E aí, assim, eu não tô vendo as pessoas participando na segunda-feira. Tudo bem, elas Então, podem ver a gravação. Elas podem ver a gravação. tá bom. Então, eu posso continuar com o grupo que eu estava. Ah, se tu quiser sair, eu digo, gente, beijo, vou embora. Não, eu só estou querendo entender, né? Se é do pessoal que está aqui na Não, muita segunda. gente vê a gravação. Muita gente vê a gravação. Tá. João, eu pensei que fosse leitura do livro só, mas só já é bastante, mas é para a gente responder essas 3 perguntas. Isso. Também O que é lendo. vacuidade, o que é claridade e o que é movimento. Tá bom. Pegar o livro aí. João, só para ver se eu entendi bem, aí a gente faz, quem está participando dos grupos, a gente pode se reunir, por exemplo, na próxima segunda, ou é à parte, um horário à parte, e a gente se reúne Horário toda à segunda. parte. Horário à É horário parte. à parte mesmo, né? Semana que vem a gente se vê normal para seguir o estudo, Certo. Obrigada. tá? Então, Beijos. Qualquer coisa beijo. gritem. Tô aqui. Boa semana. Beijo. Até já.